Os vereadores do Rio de Janeiro estão discutindo processo muito lento, processo moroso, mas estão discutindo uma lei, um projeto que foi apresentado, um projeto de lei de número 1662, que determina a proibição da venda e distribuição de bebidas açucaradas e de alimentos ultraprocessados, biscoitos, balas, bebidas lácteas aromatizadas, produtos congelados, aqueles prontos para aquecimento, né? Você pega ali e já esquenta. Nas escolas públicas e privadas do Rio de Janeiro. E houve a aprovação em primeira votação, a proposta que tramita desde 2019. Então aí dá para ver a lentidão, a morosidade com que esse troço está tramitando lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E com muitas polêmicas, emendas que foram apresentadas, obviamente, sempre com a tentativa de mudar a essência do projeto, sem dizer que está fazendo isso. Inclusive, algumas dessas emendas com potencial de diminuir a efetividade das medidas. Então, há uma discussão ali sobre o projeto. Isso mostra muito de como é levada em consideração a alimentação nas escolas. Que tipo de preocupação move o poder público, inclusive no legislativo. E alguns dizem que não há alternativa. Se alterarem o projeto, ele vai ficar inócuo, não vai mudar coisa alguma. E outros dizem que é preciso considerar os empregos dessas fábricas, desses alimentos processados e tal. E o assunto tem sido tratado com um certo cuidado, porque se colocar para votar e essas emendas que destroem o projeto forem aprovadas, será uma grande oportunidade perdida. Aliás, essa palavra oportunidade foi usada até em um editorial de O Globo, do jornal O Globo, falando sobre a oportunidade de atacar esse problema com eficiência. A emenda teve parecer contrário no ano passado na Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente. Sim, a Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente deu parecer contrário a um projeto que diz que é preciso servir alimentação saudável para as crianças nas escolas. Em voto contrário à aprovação da emenda, a presidente da comissão, vereadora Thaís Ferreira, também relatora do parecer, diz que o texto original melhor oportuniza, eu sempre me lembro do Tite quando eu vejo oportuniza, e facilita condições de nutrição e desenvolvimento às crianças e adolescentes. Apesar de rejeitada na comissão, a emenda ainda pode ser aprovada em plenário. Essa é a oportunidade que pode ser perdida. E há o fato de que isso representa contratos muito bons para as empresas, né? Porque a quantidade de alimento, de produtos que eles vendem para as prefeituras, para as secretarias, é uma quantidade imensa. Então isso significa muito dinheiro envolvido na parada. Então é claro que há pressão sobre os vereadores que estão abertos à pressão para que eles tentem barrar esse negócio, não é? Elencar de forma taxativa quais são os alimentos ultraprocessados, no artigo 2º, trouxe conflitos e divergências de conceitos
tanto que o projeto recebeu algumas emendas retirando determinados alimentos da lista. É isso que diz o vereador Rafael Aloísio Freitas, que tem uma emenda com potencial para enfraquecer os objetivos iniciais. Altere exatamente esse segundo artigo, que define quais são os alimentos proibidos. E, em seu lugar, passa a citar apenas o que determina o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O projeto de lei original foi apresentado na legislatura passada pelo César Maia, que é do PSDB, e leva ainda a assinatura de outros 14 parlamentares. E cita estudos da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que apontam para uma irrefutável relação entre o aumento do consumo desses alimentos e uma perda geral na qualidade da dieta, além de risco significativamente aumentado para várias doenças. Doenças, isso é o que diz a FAO. E esse documento da FAO foi citado pelos vereadores que defendem esse projeto. Há um ponto aqui interessante, que é a defesa como argumento da necessidade, né, de se apoiar as empresas, a geração de emprego. Não há dúvida. Todo mundo quer essas empresas a pleno vapor, dando empregos, vendendo, mas vendendo ali para os adultos que querem comprar, que escolhem comprar ou que só podem comprar aquilo. Mas a compra com dinheiro público para alimentar crianças é outra história, é outra conversa. É dinheiro público para a compra de produtos que irão alimentar crianças. E aí vem um ponto, uma pesquisa que, fala mais sobre o que está acontecendo no Brasil há muito tempo do que o que acontece na Câmara, o que é discutido na Câmara, o que é discutido no Senado, os embates de interesses. Fala muito mais do que aquilo que é destacado no noticiário. Fala do Rio de Janeiro, mas ao mostrar a realidade do Rio, todos nós sabemos que isso é algo que se reproduz no país inteiro. A situação é muitíssimo parecida na maioria esmagadora dos municípios. Há as exceções. Aliás, eu tenho visto que mesmo cidades de estados ricos, como São Paulo, que é o estado de longe, o estado mais rico do Brasil, cidades no interior de São Paulo, cidades prósperas, historicamente prósperas, onde nessas cidades, pais de crianças que só podem ir para a escola pública, os pais não têm como pagar a escola particular, e trabalham. Então a escola representa mais do que o lugar onde a criança vai aprender, né? De certa forma é o lugar onde ela estará segura, alimentada, protegida e aprendendo enquanto os pais estão trabalhando. Essa é a ideia. E que tem reclamado da precariedade da merenda escolar. Mas qual a importância disso? Muitos nunca tiveram de se preocupar com isso, porque até havia lá uma merenda, ou havia uma cantina, né? Mas o sujeito geralmente almoçava em casa, ou ia para a escola cedo depois de um café da manhã bom, voltava para almoçar. Se tinha aula em 2 períodos, aí voltava de barriga cheia para a escola. E às vezes dava uma fome ali no meio da tarde ou no meio da manhã, ele comprava alguma coisa na cantina. Isso aí é a imagem do que acontece com uma parcela
muito pequena da população. Essa pesquisa, chamada Conta pra Gente Estudante Grande Rio, repito, essa situação no Rio, mas que está presente na maior parte dos municípios brasileiros, revelou alguns dados que devem ser considerados sobre alimentação no Rio de Janeiro. A maioria dos estudantes da rede pública de ensino da região metropolitana do Rio de Janeiro tem a merenda escolar como única ou principal refeição do dia. 56% das crianças. 56%. Uma parte só tem a merenda como refeição do dia. A única refeição. E uma outra parte como principal refeição. Fora dali, come uma coisinha e tal. Mas a refeição é na escola. E uma parte só tem a merenda como refeição. Esses dois grupos formam 56% das crianças que foram entrevistadas, né, e seus pais nessa pesquisa. O Observatório da Alimentação Escolar, em parceria com a Ação da Cidadania, entrevistou mais de 1.000 estudantes e seus responsáveis para o levantamento. E para 41% dos estudantes, a quantidade de comida é pouca ou muito pouca, além da qualidade. É claro que não deveria ser assim, né? É claro que nem precisaríamos usar o tempo, o espaço para discutir a merenda, se ela fosse apenas ali um mata-fome, fome de meio de tarde, né? Aquela que o sujeito vai na geladeira, pega um negócio para comer, porque deu uma fome no meio da tarde. Não, não é isso. Deveria ser. Todas essas crianças deveriam ter a comida suficiente, necessária, em casa. Ela e os pais. Porque se elas têm a merenda como única refeição do dia, o que os pais estão comendo? Talvez trabalhem, e aí alguns têm, ou muitos têm, não sei, uma refeição subsidiada no lugar onde trabalham. Pode ser. Ou trabalham em casas, e aí tem a refeição ali, ou trabalham numa empresa onde há uma refeição, se não inteiramente gratuita, ou seja, bancada pela empresa, subsidiada, ela paga só uma parte, é um subsídio. Mas outros, muitos outros, não têm isso. E se as crianças só têm a merenda como refeição, esses pais estão comendo o quê? E a pesquisa fala em 56% no Rio de Janeiro, Grande Rio. O estado que mais produz petróleo no Brasil. Aliás, é bom que levem em consideração essa situação aqueles que dizem que o petróleo vai revolucionar a qualidade de vida na Amazônia, né? Que haverá prosperidade. Aquelas promessas que são feitas. Olha, a gente está querendo isso aqui, não é pela gente não, viu? É porque a sociedade vai ganhar muito. Vai ficar muito mais próspera. Muita gente será arrancada da miséria, da extrema pobreza, por causa disso aqui. Pois é, o Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo do Brasil. E claro, né, um estado duramente atingido por corruptos, e mais corruptos, e corruptos que se sucedem.
É um revezamento de corruptos. Mas esse cenário lá no Rio mostra que os pesquisadores encontraram 56% nessa situação. A merenda é a principal refeição ou a única refeição. E aí temos de discutir a merenda. Merenda, aliás, que também já foi instrumento para enriquecimento ilícito, né? Quantas e quantas vezes nos deparamos com informação de que a merenda foi desviada. Alguém ali no poder público desvia a merenda, vende para uma empresa que comercializa alimento. Vende por um preço que vale a pena para quem está comprando, ganha um dinheiro sem ter tido qualquer despesa, porque está entregando produtos comprados com dinheiro público, e deixa crianças sem comida. Já vimos isso. Farra da merenda, roubo de merenda, para ganhar dinheiro, né? Ações corruptas, até em cima de merenda de criança. E não é o lanchinho que tanto faz, tanto fez, se estava legal, se não estava legal, se estava farto, se não estava farto, é só para encher a barriga ali, só para enganar a fome, né? Não, não, não. Imagina o impacto disso na educação. Uma criança que vai para a escola, porque lá ela tem comida. Ela não tem em outro lugar, ela só tem lá. E ela vai por isso. E os pais querem que ela vá porque lá ela vai se alimentar. Pelo menos ela fica livre aquele dia do flagelo, da fome. E como é a relação dessa criança com a educação? Ela está, obviamente, com uma alimentação insuficiente. Isso, ao longo do tempo, prejudica tudo, todas as atividades. Trabalhar, estudar, aprender, dedicar tempo. É uma corrosão a subnutrição. Mas aí os caras estão discutindo se pode dar bolachinha. Se pode dar ali um suco, sei lá o quê, achocolatado. Obviamente, com conservantes, etc. Muito sódio. Ou alimentos que engordam. E aí não significa nutrir bem, significa apenas levar à produção excessiva de gordura. E a gordura, nós temos de ter gordura porque é uma reserva energética, né? É uma reserva. É como o urso quando hiberna, é na gordura que ele encontra a energia para atravessar o inverno enquanto está hibernado, não acha comida. Toda aquela gordura é usada para isso. A gordura é uma reserva, mas nunca o seu excesso pode ser tido como saudável ou como demonstração de que aquela pessoa está bem alimentada. Pelo contrário. Isso afeta a educação, afeta a relação da criança com a escola. Não é o lugar onde ela vai aprender matemática, português, ciência, história, geografia. Esses conhecimentos fantásticos, né? Que estão ali. E como é bom que aquela criança tenha contato com todo esse conhecimento, aprenda o idioma, a alegria que ela tem quando aprende a fazer uma conta, uma operação matemática, quando ela descobre onde fica tal país que ela ouviu falar, como é a distribuição dos estados, onde estão os grandes rios, as montanhas. Isso é formidável para uma criança. As ciências, né?
os fenômenos químicos, físicos. E, no entanto, ela vai para aquele lugar quase alheia a essa oportunidade maravilhosa de aprender. Ela vai comer, porque é o único lugar onde ela encontra comida. Então são duas coisas. Uma é a discussão sobre esse projeto, né? E uma oposição esquisita ao projeto, né? Esquisita. Que argumento o cara tem para se opor a um projeto que diz: vamos garantir que só haja alimentação saudável nas escolas? Como é que alguém se opõe a isso? Usa argumentos e tal, mas como é que se opõe a isso? Por que se opõe a isso? Mas, exato. Mas o mais importante é porque mais da metade das crianças do Grande Rio, e isso, insisto, se reproduz em todo o país, porque mais da metade tem a merenda escolar como principal ou como única refeição. Única refeição. Ronald.